Beleza? Estamos aí, gente, beleza? Estamos aqui, ó. Já tem galera aqui na live, já tem gente participando. Eu peço a você que vá compartilhando. Seja muito bem-vindo a essa super live da Rede Show de Bola. Hoje estamos aqui, como você pode perceber, hoje é Júlio Brandt, da chapa Vencer Sempre Vasco. Vocês pediram e pediram e esse momento chegou. Já estou aqui, ele já está aqui no ambiente também, daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui para participar dessa super entrevista. E eu peço a você, vá compartilhando essa live, vá avisando aos vascaínos que hoje é aquilo. Ele já pode ter feito outras entrevistas por aí, mas hoje, com você perguntando, é completamente diferente. Então, vamos pensar em prol do Vasco da Gama. Façam perguntas como um vascaíno inteligente, aquele que quer fazer a diferença pelo seu clube, que quer chegar... Mas que hora? Eu não estava aqui. Não, foi agora um pouco. Eu ouvi falar no alto, ele falou, já começou, eu falei, já começou. Não, eu tinha começado e Puta, velho. tinha 120 pessoas. Que merda. Acontece, né? Acontece. Isso aí é ao vivo. Vai, eu tô aqui no mesmo lugar. Não, mas não tá. Opa! Beleza? Acontece, voltamos aqui. A galera ainda tá aqui, né? É isso aí, gente. Desculpa aí, rapaz. Vou te falar uma coisa. A sorte é que a Rede Show de Bola é informal, velho. O que aconteceu? O Zé Mané aqui esqueceu de colocar o cabo ali da fonte ali do notebook. Aí deu um meio pauzinho aqui. Deu um meio ruim aqui. Mas você vai chegando aqui, vai... Olha, gente, hoje é um dia que eu estava extremamente ansioso. Eu estava extremamente ansioso para esse dia aqui. Já está aqui o Iago Vascaíno, o Rogério Maia, o Rodrigo Dias, o Guaraci Barros. A galera está chegando aqui. Agora não vai acontecer mais nada, tá? A incompetência foi do Ricardinho Pires. Eu faço para todo mundo, fica tudo beleza. Aí eu pego hoje e pago esse mico em rede nacional. Mas isso aí não tem problema não, a gente está chegando aqui, você vem participando, você vai compartilhando essa live, você vai avisando aos outros vascaínos, conforme eu estava avisando aqui para vocês. É de suma importância que a gente faça hoje um bate-papo muito sadio, um bate-papo muito bacana, que a gente tire todas as informações e tudo que precisa ser dito, ouvido e explicado por parte do Júlio Brandt. Ontem eu participei aqui, eu estava aqui acompanhando a live dele, junto com o Pedrinho, o Felipe, com o Edmundo, então muitas dúvidas caíram por terra, porque teve muito zum dizendo que o Edmundo estava fora do grupo, e olha, esse caiu por terra ontem. Essa é uma informação que eu posso dar assim, em primeira mão. Não, quem acompanhou a live dele ontem, percebeu que estava tudo certinho. O Rogério Rodrigues, da Rodrigues Importes, já está aqui na live. O Leonildo Country. Então, olha assim, você vai chegando, vai mandando o seu alô e mandando as suas perguntas. É de suma importância que a gente faça uma interatividade correta, coerente e que você, vascaíno, que vota, que me perturba a semana inteira querendo saber em quem eu vou votar, quem eu viria a apoiar. Em vez de você fazer essas perguntas para mim, que você hoje faça essas perguntas para o Júlio Brandt. Então eu estou vendo que o Alex Luiz já está por aqui, o Thiago Rodrigues também está por aqui, o Felipe Júnior já está pedindo camisa da Rede Show de Bola. Rapaz, camisa da Rede Show de Bola é tipo para você ir no casamento. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês estão chegando aqui, o Guaraci Barros, olha, eu tenho uma camisa aqui da campanha do Júlio Brandt, que eu vou pedir para ele autografar e eu vou mandar essa camisa para qualquer lugar que seja do Brasil. Fechado assim? Para você ficar felizão, para você dizer que apoia. Eu não sei qual é a sua chapa, eu não sei quem você está apoiando nessa campanha política do Vasco da Gama, mas eu acredito que se você está aqui, eu acredito nisso, beleza? O Fernando Billy Joe, o Lázaro Dias, o Fábio Oliveira,
O Guaraci Barros dizendo que a camisa é minha. Eu quero essa participação. Mas tem um detalhe. Quer ganhar essa camisa? Tem que compartilhar essa live. Tem que espalhar a força dessa chapa amarela que vem dizendo que vencer sempre Vasco. Então cabe a você, torcedor vascaíno, começar a compartilhar a live. O Wesley Souza, o Anderson dos Santos, o Fernando Ribeiro, o Wanderson Viana, você tem que ir compartilhando. A gente tem que começar a botar essa live lá para cima, porque assim, cabe a você que acredita numa mudança do Vasco da Gama. Você quer manter a mesma direção no Vasco da Gama? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o Júlio Brandt para a gente começar esse bate-papo. A galera tá vindo aqui, João Oliveira, meu parceiro João, rapaz. Ó, o Brandt, inclusive, tá trazendo a camisa da campanha para você dizer que não é mentira. Para nego não falar que assim, Ricardinho, tu tá inventando uma história, você tá... Olha, chega aí, Júlio Brandt. Ó, rapaz, essa aqui talvez seja a entrevista mais importante do ano, Júlio. Aqui, galera. Seja muito bem-vindo aqui à Rede Show de Bola, Furacão 2000, a Top Rio FM. Rapaz, eu acho que é o seguinte... Quando eu surgi com a ideia de que eu iria acompanhar o movimento político desses anos das eleições, Júlio, todo mundo chegou e falou que assim, você é maluco, que campanha política no Vasco é uma coisa complicada. E eu falava para as pessoas o seguinte, eu juro que eu vou dar a minha opinião após eu ter a certeza de entrevistar cada candidato e entender o que é a plataforma de cada um e a seriedade. Então já entrevistei alguns candidatos. Só que o movimento, o seu movimento na internet, ele é fora da curva. Eu posso dizer que você hoje é um midiático. Porque qualquer live ou qualquer coisa que a gente venha a falar, se eu estou no Vasco da Gama fazendo uma coletiva de imprensa comum, a primeira coisa, tu tá devendo a coletiva pro Júlio Brandt. Eu falo, pô, rapaz, vai chegar esse momento. Tem a agenda dele, tem a minha agenda. Boa noite, Júlio, seja muito bem-vindo. Ó, prometido, tá aqui, ó. Júlio Brandt, boa noite. Boa galera noite. aí da Rede Show de Bola. Boa noite, galera da Rede Show de Bola. Queria agradecer muito o carinho, queria agradecer muito o apoio que eu tenho recebido nas ruas, na internet. Hoje eu estava num programa de TV da tarde, na hora do almoço. Muitas perguntas, muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de apoio. Eu fico muito feliz com o reconhecimento que é do nosso trabalho, reconhecimento dado pelo público daquilo que a gente tem feito pelo Vasco. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, brigar contra o Eurico não é fácil, vocês sabem disso, brigar contra a situação que existe no Vasco hoje não é fácil, fazer frente à dificuldade que o Vasco vive hoje também não é fácil, então é uma guerra a cada dia. A gente tem que lutar contra quem está lá dentro na situação e tem que preparar um projeto consistente, forte, que possa tirar o Vasco da situação que ele está hoje. Então, a galera já percebeu isso, a galera já entendeu que nós estamos trabalhando sério, que o nosso debate é um debate de alto nível, a gente quer debater com cada um dos candidatos, sem problema nenhum. Agora, vamos debater projeto, vamos debater gestão, vamos debater o futuro do Vasco, e não ficar de conversa fiada, né? Aquilo que eu falei para todo mundo, olha, chover no molhado, isso aí cabe ao torcedor e ao eleitor. Você falou ontem uma coisa que era de suma importância, porque muita gente fala que assim, mas eu não voto e não tenho como me envolver. Eu acho que assim, aqui eu estou falando como vascaíno, como votante. Você, torcedor, se você só se importa com o futebol, teu lugar é na arquibancada. Se você se importa com a instituição Vasco da Gama, o seu lugar é lá no dia 7, o seu lugar é protestando sim nas arquibancadas. O que você quer? Se acha que a situação é o melhor, que apoie, que se mexa. Porque o mal do brasileiro é que vê a merda toda, quando a gente tem essa liberdade, tá? Vê a merda toda acontecendo. Beleza. E não se mexe. Fica lá, senta no problema e vê a coisa acontecer. Quando eu vi a sua apresentação, quando eu vi a apresentação do projeto Júlio Brandt, eu cheguei e falei que assim, a gente tem uma formação um pouco parecida, porque eu sou publicitário e depois eu me envolvi com jornalismo. Eu vi o seu caminho reverso. Então, o que acontece? Quando eu vi o teu projeto, muita gente chegou e falou que assim, poxa, isso é faraônico. Gente, não é, porque o futebol movimenta milhões. Não, eu vou dizer o seguinte, isso é uma questão interessante, isso mostra um pouco o que nós, vascaínos, temos vivido nos últimos praticamente 20 anos.
Como é que pode falar de CT? Às vezes eu ouço, o Júlio está falando de CT, ele está vendendo sonho. Sonho? O Fluminense acabou de construir um CT. O Fluminense acabou de fazer um CT. Né? O Fluminense que tem um Boa Vista tem um CT. Pois é, que tem um tamanho menor do que o nosso. Fez um CT em pouquíssimo tempo. Então isso não é sonhar alto. Isso é planejamento. Isso é saber o que quer fazer, o que quer e trabalhar de forma séria, de forma competente, trazendo os profissionais certos para cada uma das áreas, para entregar o que precisa ser feito. Nós, vascaínos, não podemos nos acostumar com a mediocridade. E nós, por força das últimas gestões que passaram pelo Vasco, a gente começou a se acostumar com ficar na 8ª posição. Outro dia eu estava no Maracanã, agora Vasco e Botafogo, sim, né? Sim, eu te vi lá. Vasco e Botafogo, acabou o resultado. O comentário assim, das pessoas em volta que passavam, nos afastamos do Z4, nos afastamos da zona de rebaixamento. O Vasco não pode se permitir isso, isso é proibido para o vascaíno. Pensar dessa maneira é proibido, não pode pensar assim. O Vasco tem a obrigação de entrar no campeonato para ser campeão, para brigar pelas 4 principais primeiras posições e não se aliviar, comemorar a 10ª posição, a 8ª posição. É assim, como jornalista, eu já te falei, ontem a gente conversou sobre isso, eu sou o setorista do Vasco da Gama e todo mundo sabe que eu sou Vasco da Gama. Eu falo que eu consigo separar o joio do trigo, ser profissional como deve ser, o que tem que bater vai ser. Agora, o Vasco se acostumar com o meio da tabela, isso não condiz com a história que eu vivi na minha adolescência. E isso mostra o Vasco acostumado com o meio da tabela, mas acostumado também com a mediocridade da estrutura. Então quando se fala assim, o Capres, parece que foi construído, parece que construiu um CT. E na verdade tem uma boa instalação ali. É uma boa instalação, não, sem dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvidas. Só que o trabalho feito está aquém do que o Vasco precisa. Prova disso é que nossos jogadores vivem aí com problemas. E mais do que isso, o Capres deveria ser um departamento dentro de um centro de treinamento. Então eu diria assim, o Capres é 15% do centro de treinamento. Talvez porque se entenda que o campo anexo é um centro de treinamento. Não pode. O centro de treinamento, ele não é só ele é mais do que uma... o centro de treinamento é uma filosofia de trabalho. Quer dizer, não é simplesmente uma estrutura. Quando você desenha o centro de treinamento, no fundo você está desenhando uma filosofia de trabalho para uma década e meia de planejamento. Então o centro de treinamento ele não é exatamente um prédio bonitinho, com um monte de equipamento ali dentro. Não. É fábrica de talentos. Ele precisa refletir. É fábrica de exatamente. Talentos, né? Ele precisa refletir o que o clube quer para os próximos 15, 20 anos. Essa é a visão do CT. Ele trabalha base, integrado base e profissional. Né? E os profissionais hoje que querem, os profissionais de qualidade, né? Eu estou falando do jogador de futebol de qualidade, aquele diferente, aquele que é o craque, ele quer uma estrutura de treinamento. É mais do que salário. A salário é básico. O salário hoje em dia ninguém discute. Outro dia eu ouvi o presidente dizer, o salário está em dia. Isso é obrigação, pô. Tu trabalha, tu quer receber. É óbvio. Falar de salário em dia no futebol de hoje é uma piada. Desculpa o termo, mas é uma piada. Você não pode falar de futebol. Futebol hoje, você está falando de trazer o que tem de melhor na tecnologia para colocar à disposição do atleta para que ele melhore, ele seja um atleta de alta performance. Salário, o cara nem olha a conta, o salário cai todo mês, tem que cair, é obrigatório. Agora, Júlio, eu tô aqui, o Fábio Oliveira e o Wanderson Viana, eles já observaram que falaram o seguinte, eles estavam na dúvida, são votantes do Vasco da Gama, falaram que estavam na dúvida em relação com quem iria votar, e falaram que depois hoje do Donos da Bola lá na parte da tarde decidiram o seu voto. Obrigado. Essa é a importância do debate, claro. né? Essa é a importância do espaço para você debater e expor as suas ideias, é aquele tipo de coisa. Vou voltar a afirmar. Quando você tem um conhecimento de gestão, como é o seu caso, quando você tem um conhecimento do que é possível, é óbvio, ninguém está falando que você vai resolver isso em 3 meses, muito menos no primeiro ano de gestão, ou quiçá no primeiro triênio. Isso é um trabalho a ser desenvolvido. Mas esse projeto, ele existe de início, meio e fim. Ele começa ali, exatamente. Quer dizer, o projeto começa no dia 9 de novembro. Né? A execução do projeto começa no dia 9 de novembro. Eleição dia 7, dia 8 nós vamos estar comemorando bêbado. Dia 9, a gente começa... muito vinho e bacalhau, né?
começa a execução do nosso planejamento. É claro que qualquer planejamento ele tem começo, meio e fim. Não se faz tudo num dia só, num momento só. Ninguém quer vender sonho. Entrou em São Januário, pronto, agora vai ter tudo lá. São Januário novo, estádio novo, centro de treinamento. Claro que não. Né? A gente precisa fazer um trabalho de reestruturação do Vasco. Começa com esse trabalho. Então, a gente vai. O ponto inicial, e aí o mercado financeiro tem um termo que é muito interessante, que é o viés. Né? Certo. O viés, que é a direção, né? De viés de alta ou viés de baixa. Então ali você começa a alterar o viés. Né? Hoje o viés é de queda. Você vai pegar o avião e fazer ele subir. Ele vai começar a subir. Aí ele vai ter a curva de subida dele, né? Claro. O Vasco não é diferente. Nós vamos entrar para começar o trabalho de tirar o carro, mudar o viés. De baixa para alta. Encontrar, né? Exatamente. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer, que eu sempre digo, é o diagnóstico. Sim. O médico, para dar o remédio, ele tem que saber qual é a doença. Ele tem que minimamente fazer o diagnóstico. Então nós precisamos diagnosticar o Vasco. O Vasco é aquele paciente que chega para o médico e mente para o médico. Né? Não fala a verdade para o médico, o que ele está sentindo. Então como é que o médico vai saber? O médico tem que entrar no paciente. Então a gente precisa entrar no Vasco para saber o que se passa. Os números que saem do Vasco hoje são absolutamente fantasiosos. Eu posso garantir isso. Aliás, eu não. O Conselho Fiscal, que foi eleito pelo atual presidente, né, na chapa do atual presidente, o Conselho Fiscal recomendou a reaprovação das contas do atual presidente. Porque não tinha qualquer base com a realidade. Pelo próprio conselho, é isso? O Conselho Fiscal não aprova. O Conselho Fiscal ele faz uma recomendação ao Conselho Deliberativo para aprovação ou para reprovação das contas. Ele é um órgão consultivo. Então, o Conselho Fiscal recomendou a reprovação das contas do Vasco de 2016, porque não tem parâmetro com a realidade. Então, como é que você de fora vai dizer, não, Claro que não, a gente está preparado para um cenário de guerra. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquela coisa assim, terra arrasada. Nós estamos pegando os melhores profissionais para trabalhar. Agora, uma coisa importante, eu vou deixar aqui o meu compromisso. Não esperem de mim aquele discurso de cheguei aqui, vi aqui uma terra arrasada, o Eurico saiu e deixou tudo ruim para mim e tal. Nós sabemos que o Vasco está muito ruim, nós sabemos da dificuldade e nós não vamos ficar com esse discurso de que entramos e não conseguimos fazer porque está tudo ruim. De jeito nenhum. Em qual momento da sua vida você foi contratado por uma empresa que estava tudo bom? Exatamente, quer dizer, o trabalho é esse. Em qual momento da sua vida você foi chamado para ser consultor de uma empresa que tudo funcionava? Exato, é o contrário, quer dizer, a gente chega para resolver problema, e não para chegar no tudo bem, não precisa de ninguém, está tudo bem. Né? Se não tem problema, não tem graça. Por exemplo, o atual presidente, por exemplo, né, alegou quando assumiu que encontrou terra arrasada vinda do Roberto. Né? Eu tenho certeza que a situação era muito ruim. O Roberto teve uma administração péssima, muito ruim. Agora, o Eurico era presidente do Conselho de Beneméritos, que é um dos poderes do clube. Então ele sabia, tanto assim como eu, perfeitamente da situação que o clube tinha. Então você entrar, depois que você entra, vende um monte de sonho. Aí depois que entra, tá tudo ruim. Não pode ser assim. Então nós estamos preparando uma equipe de profissionais extremamente capacitados. Hoje a gente tem uma das maiores consultorias do mundo na área de gestão, já com a gente. O diretor da consultoria, o Jorge Freire, é membro do nosso grupo. Ele já está trabalhando com uma equipe hoje focada na realidade do Vasco, esse pré-diagnóstico, que é para a gente ter a certeza de que nós vamos entrar lá preparados para fazer o diagnóstico, né? Então, esse entrou, entender as contas, entender a realidade, e aí começar a trabalhar já com o time. Então, nós estamos já com o time do lado de fora aquecendo. Já com meião, chuteira, é só vestir a camisa. Entendeu? Essa é a nossa visão. Tipo boxe de Fórmula 1. Tá esperando só para trocar o pneu e botar o carro para andar de novo, né? Exatamente. Agora, é claro que, de novo, nós vamos ter, primeira coisa que a gente vai fazer é um planejamento, estamos fazendo um planejamento de 100 dias. Os 100 dias iniciais da gestão são cruciais para a gente, para o mercado poder, para o mercado e para o Vascaíno, para você que está aí, poder entender que realmente mudou. O choque, houve mudança. Eu vou fazer 3 perguntas em uma só, porque uma vai linkando a outra. O medo de muitos vascaínos é que pudesse, porventura, acontecer o que aconteceu em 2014, que você vinha como a chance da renovação e acabou a oposição se espalhando tanto que acabou não dando os votos suficientes.
A veracidade, a apuração da eleição, isso é uma outra coisa que não vem ao caso. Existe alguma movimentação dentro da oposição para se juntar nessa reta final? A segunda pergunta, já foi dado notas hoje de que conseguiram uma nova apuração sobre os votantes, os sócios votantes do Vasco da Gama. E a última pergunta para a gente fechar essas três seria a seguinte. Muita gente pergunta, aí já é um outro assunto, de você, como essa pessoa dinâmica de gestão, o que poderia ser feito para melhorar a imagem de imediato do Vasco da Gama? A minha opinião é que a própria mudança já geraria um retorno de pseudo-credibilidade no mercado de marketing. Mas prefiro que você diga aí para o torcedor que está aqui, ó, o Wanderson Viana, Joane Oliveira, o Guaraci Barros, o Fernando Ribeiro, Riquelme, tá aí o abraço, o Carlos Eduardo, o Paulo Henrique, o Edmar de Abreu, a galera de Manaus. Rapaz, eu acho que tem mais vascaíno em Manaus do que no Rio, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu queria até dizer o seguinte, e até pedir desculpas ao pessoal de Manaus, a galera de Manaus, porque eu ia a Manaus fazer uma palestra, estávamos organizando uma palestra em Manaus, estava preparando uma ida minha a Manaus. Fui aqui ao interior do estado do Rio de Janeiro, fui a Vitória no Espírito Santo e estava preparando uma ida a Manaus. Mas infelizmente, por conta aí do volume de agenda da campanha, muita entrevista, muitas reuniões, etc., eu acabei não conseguindo ir até Manaus. Mas fica um compromisso aqui, que ao ganhar a eleição, um dos primeiros lugares que nós vamos é a Manaus, agradecer todo o apoio que a galera toda do Amazonas, do estado do Amazonas, que é esmagadoramente vascaíno. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar a pergunta do marketing final, já que a gente falou de oposição, da verificação do processo eleitoral do Vasco da Gama. Eu vou complementar, então, a terceira pergunta com uma pergunta que está aqui por várias pessoas. Bebeton, o Kleb, o Riquelme, o Fábio Oliveira, o Djalma Neto de Uberlândia. Todo sócio pergunta aqui assim, por que eu não consigo ajudar o Vasco? Porque eu sempre, como publicitário, sempre cheguei e falei, cara, é simples. Tu faz, por exemplo, um processo tipo um carnê do baú da vida. Ó, meu irmão, tu vai depositar R$50 por mês. Quando você completar isso, eu te mando uma camisa do Vasco. O custo de uma camisa do Vasco, para o clube, R$80, R$90. O clube ainda teria quase R$400 de renda entrando, o cara ia ficar feliz, o mundo ia ficar feliz, tu bota aí. É uma vergonha a colocação do Vasco da Gama como sócio torcedor. Exatamente. Como mudar isso? Isso reflete uma realidade que o Vasco vive hoje. O Vasco trata mal a torcida e trata mal o sócio, a verdade é essa. Não o Vasco, mas a diretoria do Vasco. Ela trata mal o sócio e trata mal o torcedor. Então a primeira coisa é tratar bem você, sócio, e você, torcedor. É sentir bem em São Januário. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente chega em São Januário hoje, a sensação que a gente tem é que a gente está entrando na casa de alguém, invadindo, incomodando. Você não se sente dentro de casa, se sente indo na casa de alguém e incomodando, né? aquele convidado que não é bem quisto dentro da casa da pessoa, entendeu? Essa sensação que eu tenho, o Felipe ontem aqui e o Pedrinho falaram isso, eles também têm, e todos os vascaínos que eu converso, que eu conheço, falam a mesma coisa. Pô, se o chega lá, aquele monte de gente olhando de cara feia, recebendo gente mal, e eu tive outro dia lá em São Januário fazendo a inscrição da chapa, e tinha uma fila para entrar, de torcedores para entrar, para fazer uma visita. O tour do Vasco. Eu estava lá no dia, viu você entrar. Então. Aí o pessoal dele acabou tudo, tá ali embaixo, o pessoal falando, pô, cara, tu foi entrar aqui, o pessoal de cara feio, né? Deixando a gente do lado de fora, esperando, num sol, por que a gente não botou a gente aqui dentro? Tudo bem, tem um treino, então coloca o pessoal aqui do lado, não pode ir no treino, porque não pode ir lá embaixo porque tem um treino, acolhe o torcedor, o sócio dentro de São Januário, porque o treino é outro lugar, né? Exatamente. O mundo inteiro se transmite o treino, né? Pois é, então assim, trata mal. O que nós queremos fazer é o seguinte, o Vasco precisa de você, mais do que nunca. Mais do que nunca. Então, nós vamos fazer de tudo. Aliás, nós vamos convocar você a nos ajudar nesse processo. Você vai ser convocado a nos ajudar nesse processo. Você, como torcedor, vai ter obrigação de virar sócio e nos ajudar. Nós estamos aqui ralando para fazer a mudança. Agora, vocês têm que nos ajudar a conquistar essa mudança. Quem faz isso não é o Júlio. Quem faz isso é o vascaíno. É você que está aí do outro lado. Perdão, Júlio. Não é combinado não, tá, cara? É porque eu falo isso toda live. É isso. Como é que você quer mudar? Como é que você quer ajudar?
achando que vai mudar sozinho. E aí vem a questão da eleição que você me perguntou. Né? Aí vai uma questão importante da eleição que você me perguntou em relação à União. Eu tenho para mim que a União vai acontecer. Eu estou muito confiante nisso. Eu vejo pessoas de muito valor em todos os grupos que podem ajudar nesse processo e que devem, aliás, ajudar nesse processo. Então eu acho que essa união vai acontecer. Nós temos conversado muito com a turma do Campelo. É uma turma que pensa muito parecido com a gente. Sim, eu entrevistei o Campelo, a filosofia de projeto. É muito parecido, então a gente está ajustando um ajuste fino em relação a essa união. Agora, a principal união, e é a que vai ganhar a eleição, que ganha a eleição de fato, é a união com os indecisos. Tá? São aqueles vascaínos, e a maior parte, nós fizemos agora uma pesquisa com o Instituto Grande, nós fizemos uma pesquisa recentemente, que é aquele vascaíno fala assim, se o Eurico se ninguém tivesse se ganhar do Eurico, eu não vou nem votar. É aí que o Eurico ganha. Esse público é que faz com que a situação lá no Vasco se mantenha inalterada. Você que tem dúvida, você que fica naquela situação assim, se não tiver chance de ganhar do Eurico, eu não vou votar. É você que elege o Eurico, no fundo. Então, esse grupo de indecisos precisa votar. Você que está do meu lado, eu vou fazer aqui um desafio. Né? Vou fazer aqui um desafio a você, vascaíno. Na eleição passada, nós fizemos o mesmo discurso. Tivemos a maior eleição da história do clube, em número de votantes. A maior eleição da história do clube. Então aqui vamos desafiar você, vascaíno, e a você, torcedor que está aí, porque o torcedor também é importante. O torcedor tem que encher o saco do sócio para ir lá votar, mobilizar. Queremos fazer, da próxima eleição, a maior eleição na história do Vasco em número de votantes. Então esse desafio está lançado. E você vai me ajudar a fazer isso. Vamos fazer, da próxima eleição, vamos bater o recorde. Vamos passar de 6 mil eleitores. O que é muito pequeno para a realidade do Vasco, mas é um recorde. É um recorde. Seria um recorde. Então, desafio lançado, hein, galera? 6 mil. E não é difícil, né, Júlio? Fazer um projeto, agora voltando para aquele assunto da última pergunta, não é difícil fazer um projeto de sócio-torcedor. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Por isso que eu digo, não vamos inventar a roda. Nós temos que fazer o seguinte, vai ter um grande projeto de torcedor, vai ter. Claro que vai ter, nós estamos preparados. O Rodrigo Souza está aqui falando que ele ainda não decidiu. Rodrigo, você é nosso, vem com a gente. Rodrigo Souza aqui, está falando Rodrigo aqui, Souza, que está indeciso. Para com isso, Rodrigo, você é amarelinha, vem com a gente. Ô, Júlio, eu vou entrar num assunto, porque eu já expliquei mil vezes, mas parece que as pessoas insistem nesse assunto. E não passou aqui na timeline várias pessoas. O Fábio Oliveira falou, Júlio, eu vou levar todo mundo para votar. Até o meu cachorro vai votar. Leva todo mundo, Fábio, leva todo mundo. O Douglas Silva está por aqui. Eu vou acabar de fazer a pergunta do Douglas, que foi uma pergunta sequencial aqui de quase... o Marcelo Casemiro, o Diego Tadim, o Anderson Lima. A pergunta é a seguinte, ficou muito mal entendido aquela sua visita junto com o Edmundo, em que vocês foram convidados lá para assistir um jogo no estádio do Palmeiras, lá na Arena Crefisa, e ficou aquele disse-me-disse de que, falaram isso, falaram aquilo outro. Explica definitivamente essa história da Crefisa aí pro torcedor vascaíno. Primeiro, eu falo como presidente de empresas, de várias empresas, o tempo inteiro. Meu trabalho. Então, é natural que eu converse com o presidente de outras empresas. Agora, naquele dia especificamente, nós tínhamos ido ao Palmeiras através de um convite feito pelo presidente do Palmeiras para ver um jogo. E fomos convidados a ir ao camarote da Crefisa, convidados pela Leila para ir ao camarote da Crefisa, para visitar o camarote, bater um papo, conversar, enfim, trocar ideias. Fotos são naturais quando você tem uma visita. Pô, você com o Edmundo. Claro, o Edmundo é o ídolo do Palmeiras, né? O ídolo da história recente do Palmeiras. Exatamente. Então o Edmundo foi lá, tirou a foto e aí correu um boato danado de que a gente ia fechar com a Crefisa. Primeira coisa é o seguinte, quando você faz uma conversa desse tipo, não se fala, isso é conversa sigilosa. Quem vende isso está quebrando um código de uma regra básica do meio empresarial. Não se expõe esse tipo de conversa. Ponto número 1. E eu não faria isso. Tá? Que seja com a Crefisa, seja com todos que a gente está falando nesse momento. Todas as empresas que a gente está conversando nesse momento, a regra básica é a conversa é fechada nas 4 portas, 4 paredes. E é claro que eu tenho uma credibilidade minha no mercado de trabalho. Então, quem me recebe pelo que eu sou como profissional. E eu jamais vou usar politicamente
uma formação ou uma relação minha empresarial. Agora, no dia que nós entrarmos no Vasco e assinarmos o contrato, aí nós vamos falar, é claro. No dia que o nosso parceiro permitir que a gente fale, né, nós vamos falar. Até agora, ninguém permitiu. Por que ninguém permitiu? Porque se explora de maneira negativa a imagem das empresas durante o processo de campanha. E acaba trazendo danos à empresa, transtornos à empresa, muito mais problema do que solução. Então as empresas preferem manter as conversas em sigilo para que a negociação transcorra de forma comum. Existe uma negociação milionária aberta. Aberta, é claro. Então eu sou um candidato a presidente do clube, eu ainda não sou o presidente do clube, serei a partir do dia 8, mas não sou ainda. Então, quer dizer, a gente precisa ter responsabilidade na conversa. Hoje a nossa conversa o objetivo nosso é conversar com o mercado e saber o potencial. O que nós podemos trazer para o Vasco? Isso a gente está fazendo, a gente já sabe. Então, certamente, no dia, logo após a eleição, nós vamos fazer um grande anúncio no dia seguinte à eleição. Júlio, uma pergunta aqui do Bruno Luiz Mil, que também de outros que perguntaram aqui, é o seguinte: com relação à eleição anterior, você se sente mais seguro com a lista de sócios nessa eleição? Em relação à eleição anterior, o que nós fizemos? Em 2014, nós tínhamos duas opções. Ou a gente brigava pela eleição de 2014, tínhamos todo o direito de fazer isso, ou a gente brigava pela eleição de 2017. Então, em vez de brigar pelo passado, nós decidimos brigar pelo futuro. Então, lá em 2015, nós iniciamos uma série de ações na justiça, enquanto grupos de oposição. Muita gente não vê essas ações, fica, tá no Facebook, tá no Facebook. Não pode falar estratégia jurídica, né? Claro. Então a gente trabalhou, ganhamos uma série de ações na justiça. Aliás, ganhamos todas as ações na justiça contra o Eurico. E uma delas foi a busca e apreensão da lista de sócios em São Januário. Fizemos a busca e apreensão em São Januário e fizemos a busca e apreensão, nós não, a justiça, né? Fez a busca e apreensão também na empresa fornecedora. E isso gerou toda a ação que está sendo feita agora para moralizar o processo eleitoral no Vasco. Eu, particularmente, aí eu estou falando como cidadão, eu, Júlio, confio muito na justiça, confio muito no novo momento que vivemos hoje no Brasil e creio, sinceramente creio, que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vão dar um recado claro de intolerância a essas práticas que são históricas na eleição do Vasco. A gente vai fazer a pergunta, a maior pergunta aqui na sequência, eu vou mandar uns abraços aqui, ó. Lázaro Dias, Rodrigo Casanova, Rafinha Neves, Rodrigo Souza, o Danilo Santos, o Paulo Henrique, o Reinaldo Almeida, o Fábio Martins. A nossa dinâmica é sempre assim. A gente tem que agradecer quem está lá na casa dele, parando dentro do ônibus, onde quer que seja, para ouvir as suas propostas. E tu sabe qual é a maior pergunta de todas, né? E a reforma de São Januário? Eu acho que talvez, junto com o CT, é óbvio, aí eu vou dar a minha opinião e eu espero que assim, a minha sinceridade, que você entenda. Eu sou apaixonado por São Januário de verdade mesmo. Assim, fui atleta do Vasco, tenho um amor por aquela casa ali, como ninguém eles sabem. Me emociono porque vivi anos da minha vida ali dentro e tenho um carinho por aquilo fora do comum. Então, quando se fala muito em reforma de São Januário, é óbvio que a história de São Januário não morre pela modernização. Eu não sou contra a modernização. Eu sempre fui contra não acabar com a história do que foi feito por sócios que, com muito suor, fizeram com que o Vasco, quando foi inaugurado, tivesse o maior estádio da América do Sul. Como fazer? A obra eu já sei que é o seu projeto. Como fazer isso sem descaracterizar tanto as raízes vascaínas ali, que com muito sacrifício fizeram e construíram aquele patrimônio? Primeiro nós trouxemos o que tem de melhor no mundo nessa área. A Tecnoplano é uma empresa que é parte do nosso projeto hoje, uma empresa portuguesa, uma das melhores da Europa nessa área, na área de construção de estádios e na área de construção de centro de treinamento. Eles construíram o centro de treinamento da seleção portuguesa, por exemplo, que é considerado o melhor ou um dos melhores da Europa, portanto, os melhores do mundo. Então nós trouxemos a Tecnoplano para nos ajudar nesse projeto de São Januário. Não, e é brincadeira, eu estive em Portugal,
qualquer estádiozinho. Pô, vou jogar uma pelada em Portugal. O estádio, pô, é de um nível incrível. Exatamente. Então o que nós quisemos, primeiro é o seguinte, São Januário tem São Januário tem um romantismo, né? Tem é um estádio extremamente... A palavra é essa, é romântico. É um estádio romântico. Exatamente. Então quem entra ali em São Januário, estrangeiros que entram em São Januário, sentem algo diferente ali dentro. É um estádio diferente. Nós queremos preservar isso, né? A gente quer que... Por isso que a gente fala de reforma de São Januário. A gente não fala de construção de uma arena, nada disso. A gente fala da reforma de São Januário. Por quê? Primeiro, que temos que ter um pé no chão, né, gente? A gente sabe que recursos são difíceis e que a gente tem que ter o pé no chão. Então, a primeira coisa é uma questão de orçamento. Segunda questão precisamos manter esse romantismo que existe em São Januário. Precisamos manter as tradições que estão em São Januário. Então, nós vamos fazer coisas que melhoram o dia a dia do torcedor. Por exemplo, o acesso, né? Melhorar o acesso da entrada e saída do torcedor dentro do estádio. Isso é de suma importância. Que é muito difícil. Melhorar os banheiros, que são muito difíceis. Né? Fechar o anel para a gente poder aumentar a capacidade. Fechar a cobertura. Né? Fazer uma cobertura que... Dentro desse projeto já contemplava fechar o anel sem ter que demolir a igrejinha. Não vamos demolir a igrejinha vai ficar lá. Eu estou dando as deixas porque vem vindo as perguntas e a gente mata as dúvidas logo de todas as pessoas. Nós não vamos demolir a fachada, não vamos demolir a igrejinha. Nós vamos fazer simplesmente em São Januário, no estádio. O que nós vamos fazer? Nós queremos abrir São Januário para a comunidade, primeira coisa. Acabar com aqueles muros enormes. É um estádio que tem um conceito medieval, né? É aquele conceito de que grandes muralhas e que tudo acontece lá dentro. Então fazer isso aberto. Júlio, antes de você prosseguir com isso aqui, é porque eu sempre dou as respostas muito imediatas. O João Batista aqui do Grupo Heróico Português, lá de cima, lá do Nordeste, ele falou que assim, poxa, Ricardinho, tu tá mentindo pelo seguinte, eu sempre falei o seguinte nas minhas lives, se o vascaíno não se unir, o Eurico tá eleito, tá reeleito. Se o verdadeiro vascaíno, se a oposição não se eleger, a gente sabe, eu tô ali todo dia, eu sei qual é a base eleitoral dele. Se não se reeleger, tá eleito. O que você acabou de falar, se quer mudança, vai lá fazer a mudança. Não adianta você chegar e ficar no Facebook, tipo, não, vai lá fazer a mudança. Você quer o vascaíno acomodado ou incomodado, Júlio? Incomodado sempre. Aí a segunda pergunta foi que uma outra coisa, eu acabei de falar sobre o meu apreço por São Januário, como fazer mudanças sem mudar a característica, porque eu cheguei e falei que assim, eu tenho certeza que ele vai vai acreditar na mesma coisa. Você como torcedor carioca, tu quer que feche o Maracanã? Fechar o Maracanã? Claro que nunca mais tem um clássico no Maracanã? Tu nunca mais quer andar pelas ruas de Vila Isabel e assistir um jogo do Vasco, você como presidente dentro do Maracanã? De forma alguma. Foi o que eu sempre falei, cara. Eu amo São Januário. Eu acho que Vasco joga em São Januário. Mas clássico, pô, eu quero cantar domingo, eu vou no Maracanã. Claro. E outra, o Vascaíno não pode se apequenar. O Maracanã é nosso, tá? O Maracanã sempre falei isso. Tá vendo aí, o João Batista? Eu gosto de dar a resposta na hora, porque depois eu acho que, não, tá com medo de responder. O Maracanã é nosso. Eu não preso com ele não, cara. Com ninguém, aliás. Feliz do clube que tem 12 estádios. Nós temos 12 estádios. O Maracanã e São Januário. 2 casas, olha que maravilha. Então, nós temos que acolher o Maracanã como nossa casa. Grandes vitórias, eu falo muita Maracanã, grandes glórias, grandes, maravilhosos gols do Edmundo, maravilhosos gols do Felipe, Pedrinho, eu vi no Maracanã. Então, quer dizer, jogadas espetaculares do Mauro Galvão. Então, quer dizer, a gente viu defesas espetaculares do Elton, do Germano, do Acácio, enfim. Isso é o Maracanã é nosso, faz parte da nossa história. E eu estava hoje num programa do Edilson, mais cedo, da Band, e falando o seguinte, ele perguntou, Júlio, você concorda tirar o jogo, botar o jogo lá na Ilha do Urubu? Né? Aí eu disse o seguinte, com todo respeito ao Flamengo, respeito mesmo, respeito à instituição, com todo respeito ao Flamengo, aquele estádio lá não é um estádio, é uma tentativa de fazer um estádio. Por que tirar um clássico como o Vasco Flamengo do Maracanã? Não tem, cara. Por quê? Cara, é apequenar o clássico. Você, como eu vi ontem você falando na live em algumas outras entrevistas, eu também vim do subúrbio
E, cara, não tinha coisa mais emocionante para mim do que ver meu pai se organizando na hora do almoço, ó. Daqui a pouco a gente vai sair pro Maracanã. Pegar o trem, eu pegava o trem. Na época de preliminar, que a gente chegava 2 horas da tarde no Maracanã, a gente conhecia os jogadores de juniores. Hoje que é uma coisa difícil, se você não vai pro estádio ou você corre atrás dessa informação, você não sabe quem tá vindo da base. Era o programa da tarde inteira. 2 horas era preliminar e 5 horas era o jogo. Eu brinco que eu saía de casa na hora do almoço e voltava nos Trapalhões. Que eles passavam o dia inteiro fora de casa. E pegava o trem, saltava na estação Maracanã para Maracanã. Quer dizer, o Maracanã é nosso, ponto. Nós não vamos abrir mão do Maracanã. O Maracanã é a nossa segunda casa. Então, se flamenguistas, tricolores e botafoguenses acham que o Vasco vai abrir mão do Maracanã, não vai abrir mão do Maracanã. Pelo contrário, nós vamos lotar o Maracanã. Lotamos São Januário e lotamos o Maracanã. A torcida do Vasco é muito grande. Ela lota os 2 estádios. É verdade, 2 jogos do Vasco jogando. 2 ao mesmo tempo, foi lembrado aqui ontem pelo Felipe e pelo Pedrinho a emoção daquela final em 97. Exatamente. Com o anel lotado. O Maracanã era do Vasco. Exatamente. Então, no primeiro jogo da decisão. Antes de 97, eu ia para o Maracanã, eu frequento o Maracanã desde 83, 84. O Maracanã, em época de jogo de clássico, você mal conseguia sentar. A gente sentava na grade, espremido na grade, porque lotava, 130 mil, 125 mil, 140 mil pessoas no Maracanã. Então o Maracanã, ele é parte da história do futebol carioca. E se a gente quer que o futebol carioca volte a ser a elite do futebol mundial, nós precisamos fazer com que o Maracanã continue sendo parte desse projeto. E isso não interfere. É óbvio que, pelo que eu entendi, a prioridade seria o CT primeiro. Claro, então a nossa prioridade número 1 é o CT. Né? Sem o CT, primeiro, a gente não consegue trabalhar a base da forma como tem que trabalhar. E segundo, nós não conseguimos atrair profissionais de qualidade para trabalhar com a gente. Sejam eles jogadores, sejam eles técnicos, da comissão técnica, aquele que você não vê no dia a dia. Né? Profissional hoje de qualidade, ele quer estrutura. Salário, como eu falei, é básico. Ele quer estrutura, ele quer poder chegar no local de trabalho e ter os equipamentos corretos para poder fazer a diferença no trabalho. Júlio, tem uma pergunta aqui muito interessante, acho que merece ser ressaltada e dado o nome e os parabéns. O Renato Siston, esse é o tipo de vascaíno que quer mudar a situação. Ele fez a seguinte pergunta: Júlio, quais são os seus projetos para colocar projetos sociais para as comunidades que estão ao redor de São Januário? As crianças da Barreira, do Tuiuti, quer dizer, a comunidade que está ao redor do Vasco, existe algum projeto para beneficiá-los? Claro, o Vasco está inserido ali, aquela comunidade é Vasco, a ligação ela é umbilical. O Vasco tem a obrigação de fazer parte daquela comunidade por inúmeras razões. Primeiro porque é um grande clube, como um grande clube tem que dar um recado claro para a sociedade, né? O clube tem que entregar para a sociedade aquilo que é a sua função social, primeira coisa. E segunda coisa, nós atrapalhamos muito a vida daquele pessoal ali que jogo. Toda vez que tem entendeu? Jogo. Então, exatamente. Então nós precisamos devolver para a comunidade todo o impacto que nós trazemos para o dia a dia dela. Que eles moram ali e dia de jogo enche, lota a rua, a pessoa não consegue chegar em casa, está cansada, quer chegar do trabalho em casa, não consegue chegar em casa. Então nós temos a obrigação, primeiro, como função social, e segundo, por termos impacto naquela comunidade que estamos inseridos. Ali é a nossa casa. A nossa casa precisa estar bonita. E nós queremos fazer um trabalho, nós vamos ter uma diretoria, está no nosso organograma, uma diretoria de responsabilidade social, com profissionais que conhecem de responsabilidade. Não é fazer projetinho de dar doce, não é isso não. Não é assistencialismo. São projetos transformadores da realidade social. Não é assistencialismo. Não é dar cesta básica, não é nada disso. Isso é importante também, mas não é isso. É transformar projetos que transformam a realidade daquela comunidade. É isso que a gente quer fazer. Transformar a realidade das crianças que estão ali, para que eles cresçam cidadãos, se não se tornarem esportistas ou atletas, porque pode acontecer, pode não ter talento, enfim, pode não ter condições, mas que se tornem cidadãos, que se formem cidadãos. Essa é a função do Vasco, e nós queremos isso lá. Agora que a pergunta, aí eu vou fugir um pouco, aí é aquilo que eu sempre falo. O torcedor, ele tem que saber separar, muitas vezes. Eu falo que assim, é impossível pedir para o torcedor separar o futebol de qualquer tipo de estrutura. Nem pode. A paixão está aqui, claro. e você vai ser o
o mestre Cuca que vai alimentar essa paixão. A pergunta aqui mais decorrente aqui, ó, mas é muita gente que perguntou. São o seguinte, sobre patrocinadores, sobre material esportivo e jogadores. Aí, quem perguntou? Sérgio Santos, Sandro Henrique, Railson Roger, o Wallace Campos, Riquelme Roman, o Luan Santos, o Léo Correia, toda essa galera, toda vez que eu faço uma live com o presidente, é óbvio que você só poderia falar disso ou sobre isso após eleito. Antes disso, seria uma especulação talvez muito mais como torcedor, é óbvio, que você já sabe o que teto ou o que projetar, mas é óbvio. O que você poderia falar sobre esses três assuntos antes que alguém me mate aqui? Primeira coisa, jogadores para o Vasco disputar possíveis títulos. Está no fim do contrato da Umbro e o torcedor nunca, aí eu vou falar como torcedor, nunca engoliu, nunca gostou dos uniformes que são feitos pela Umbro, nenhum deles. Aliás, os torcedores do Vasco são completamente insatisfeitos com uniformes do Vasco desde a Ibope. Mas isso é um problema do Vasco também, tá? Não é só do material esportivo, não, do Vasco também. O Vasco precisa ter pessoas competentes no marketing, né, e para fazer a interação com a empresa para gerar aquilo que a torcida espera. Quer dizer, o anseio da torcida, quem conhece o produto é o Vasco, não é a empresa de material esportivo. O Vasco tem a obrigação de passar para a empresa de material esportivo os anseios da sua torcida, sim, os anseios do seu sócio. Eu sempre concordo. Tem que fazer isso. Agora, o nosso entendimento é o seguinte, o Vasco não pode usar material de segunda linha, ponto. Então, a nossa conversa vai ser com as duas maiores do mercado mundial. Aí o povo vai morrer aqui, né? Essa é a verdade. Então, eu vou dizer nomes, porque eu não posso falar nomes, mas a nossa conversa será com as duas maiores do mercado mundial. Por quê? Porque o Vasco, esse é o lugar do Vasco. Não pode ser diferente. O lugar do Vasco é com os maiores, ponto. E eles sabem disso. E nós vamos sentar à mesa com eles para discutir de igual para igual, do tamanho que o Vasco tem. O Vasco tem hoje uma torcida gigante, muito maior do que muito maiores clubes que os caras estão envolvidos. Recursos sem fim só de venda de material esportivo, só de venda das suas camisas. Material esportivo, de produtos de marca própria, produtos oficiais, licenciamento sem fim. Agora, dentro dessa coisa, e quando você olha que assim, pô, sentei na cadeira dia 8. Dia 8 não, que dia 8 tá curando a ressaca. Sentei na cadeira dia 9. Quando você vislumbra que assim, qual é o teu perfil que você pretende fazer na gestão de contratação de jogadores? Quando você olha que assim, para o teu grupo de pessoas que estão te apoiando, olha, eu quero esse perfil, eu quero um Vasco mais jovem, eu quero um investimento da base com a mescla de jogadores que às vezes não são tão conhecidos, mas que tenham uma análise de boas. Como é que você pensa? Eu quero montar um elenco para o Vasco da Gama. A gente quer montar um elenco para o Vasco da seguinte forma. Primeiro, quem não faz diferença, nós não vamos trazer do mercado. Posições em que jogadores que não fazem diferença no elenco, nós não vamos recontratar. Vai vir da base, vamos formar nosso pessoal na base. Então, primeira coisa, privilegiar a nossa base. Ponto. O Vasco sempre foi um clube formador. Sempre. Essa é a história, a nossa história está no nosso DNA, está aí. Felipe Pedrinho ontem estava aqui com a gente conversando. Essa é a nossa base. A nossa base é a base. Rapaz, eu tomei muita caneta do Felipe. Muita caneta. Então é pegar essa galera, formar jogadores e trazer do mercado aqueles jogadores que realmente fazem diferença. Por quê? Porque aí nós vamos mesclar a juventude, nós vamos mesclar o DNA vascaíno com a experiência dos melhores jogadores em posições que nós entendemos como chave. E aí sim, começa a se formar, começa a se forjar um clube, melhor, um elenco com a cara de Vasco. Justo. Porque quando você faz uma coxa de retalho, contratando gente à torta e direito, como a atual diretoria faz, contrata, presente de Natal, não sei o que lá, aquela confusão inteira, Ronaldinho 90%, não sei o que, aquela confusão inteira, contrata sem qualquer critério, você não monta um time com a cara do Vasco. Você pega um bando de atletas e veste esses atletas a camisa do Vasco. O resultado não pode ser bom. Não pode ser bom, o resultado não pode ser bom. Então nós queremos que o nosso time, o nosso Vasco, tenha cara de Vasco. Seja Vasco e não um bando de jogadores vestindo camisa de Vasco. Vamos fazer o seguinte, Capelo, vamos voltar uma pergunta
porque tem pouco tempo que foi compartilhado lá na página do Vencer Sempre Vasco. Então eu acho que é uma pergunta que eu estou vendo aqui do interesse de todo mundo, que foi o assunto que foi noticiado ontem do Nelson Sandas, de repente abrindo mão de ser vice, caso houvesse a união, e a gente fala que o mais próximo é justamente o Campelo. Vamos voltar nessa pergunta, volta sobre essa notícia, porque isso foi baseado numa pesquisa, não é isso? Isso. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o Nelson Sandas, só para todo mundo ter o tamanho, a dimensão do gesto do Nelson. O Nelson Sandas, ele é filho do Arthur Sendas, é hoje um dos maiores empresários do varejo brasileiro. É uma figura que tem uma trajetória, uma família que tem uma trajetória, uma tradição muito de longa data no Vasco da Gama, uma família extremamente tradicional no Vasco. A família Sendas é uma família reconhecidamente... O Arthur foi meu patrão. Tradicional no Vasco. Então a grandeza do gesto do Nelson, como alguém que poderia teria toda a história para ser arrogante, toda a história para ser, toda a legitimidade para ser arrogante, para dizer, eu não tiro, eu não abro mão, eu sou vice, estou na chapa, não abro mão, eu sou Nelson Sendas. Que história é essa? Pelo contrário, ele teve a grandeza de dar, de forma bem carinhosa, que é o jeito dele, de dar uma entrevista, acabou sendo manchete do lance de hoje, sim, né? Sim. Dar uma entrevista para o repórter dizendo o seguinte, eu, em prol da União, eu quero abrir mão da vice-presidência e deixar o meu cargo vago para outra chapa. Então isso é um gesto de muita grandeza, de quem conhece a história do Vasco e de quem sabe da importância deste momento para a história do Vasco. Aliás, só não te cortando, perdão, tu vai entrar com relação à pesquisa, não vai? Isso. Então, tá vendo? Vai falar agora com a pesquisa. Então, com base na pesquisa, o que nós observamos? Nós contratamos uma pesquisa para fazer, eu comecei com a equipe e falei, eu quero uma pesquisa que fale a verdade, né? Porque não adianta ficar aqui inventando historinha. Vamos fazer uma pesquisa séria, com um instituto sério, que é o GPP, quem conhece sabe, quem conhece pesquisa política conhece o GPP, e o dono do GPP foi quem passou o resultado da pesquisa. É uma pessoa extremamente séria. Eu nem o conheço pessoalmente, tá? Eu não o conheço. Eu fui introduzido pelo telefone com ele, falamos rapidamente, mas é uma figura reconhecida no meio de pesquisa. Rodamos uma pesquisa e a pesquisa deu o seguinte. Primeira coisa que a pesquisa falou, o indeciso tem que votar. Porque o indeciso, ele majoritariamente, ele fica na dúvida em quem votar, né? Se o Eurico for ganhar, não vou nem votar. Mas se ele for votar, e quem ele votaria? Ele votaria na gente, na chapa do Sempre Vasco. Então ele tem que ir lá votar, tem que tomar a decisão e ir votar. Primeira coisa que a pesquisa disse. Segunda leitura da pesquisa, a chapa em melhores condições de ganhar do Eurico é a nossa, somos nós. Isso ficou muito claro na pesquisa. Então a gente precisa agora juntar as forças em torno desse grupo para ganhar a eleição. E aí desconstruir toda essa história de eleição fraudulenta no Vasco, porque na medida em que a gente tiver uma eleição limpa, uma eleição em que você, sócio, que está aí em Manaus, que está lá em Cruzeiro do Sul, aliás, um abraço para a galera de Cruzeiro do Sul, do Acre, que sempre me apoia muito nas redes sociais. Queria mandar um abraço para também o pessoal de Vitória, que sempre me apoia muito. Barra Mansa também tem uma colônia vascaína lá gigante. Barra Mansa, o pessoal de Barra Mansa, que sempre com muito carinho me recebeu lá em Barra Mansa. Então, vocês que estão fora da cidade do Rio de Janeiro ou fora do estado do Rio de Janeiro, o Mário lá no Japão, sempre me manda mensagem pelo Facebook, né? O Bebetão lá nos Estados Unidos também sempre me manda, um grande vascaíno. Vocês estão fora do Brasil, ou fora do estado do Rio de Janeiro, ou fora da cidade do Rio de Janeiro, a gente quer que você vote. Então, na próxima eleição, esse desespero, tem que ter uma união, vai acabar. Porque é o seguinte, o melhor candidato vai ganhar 51-49, não ganhou por um voto, acabou, levou. Então não tem esse problema. Agora, numa eleição em que tudo pode acontecer, a gente sabe que o jogo da atual diretoria é esse, a gente tem que fazer um esforço descomunal. Por isso que, mais uma vez, desculpa te interromper, eu lanço aqui um desafio para você que está aí do outro lado. Mobilize. Vamos fazer dessa eleição a maior eleição da história do Vasco. E aí você vai poder bater no peito e dizer, eu participei da maior eleição da história do meu clube. Eu mudei meu clube. É isso que a gente vai ter que fazer a partir do dia 7 de novembro.
A pergunta aqui que não quer calar é a respeito dessa denúncia que foi feita hoje com relação a 1.200 sócios que não tinham CPF na lista. Você estava por dentro disso? Você acompanhou esse projeto, esse processo? Como é que se chegou a fim nisso? É uma tristeza a gente ver que no Vasco, né, aparecem eleitores que são mais velhos até do que o clube, né, nasceram antes do Vasco. Anteontem eu estava numa reunião de trabalho, da minha equipe, a minha diretora financeira, ela falou: Júlio, a minha amiga falou que o pai dela votou na eleição passada. Eu falei: pô, que legal, ele votou em quem? Ela falou: não sabe, porque o pai dela morreu há 33 anos. O pai dela morreu há 33 anos, mas votou na eleição passada, entendeu? Então, essas aberrações acontecem na eleição do Vasco. O que nós estamos fazendo, e aí tem uma equipe, diria o seguinte: hoje o nosso trabalho, 70% do nosso trabalho é jurídico. Acreditem se quiser. Por isso que as pessoas não veem muito, né? Falam: o Júlio só vive no Facebook. Porque 70% do nosso trabalho é trancado numa sala, cheio de advogado. Nós gastamos uma fortuna com advogado, e cheio de advogado, e ação, e não sei o quê, e lista, e número, e caramba e tal. Por quê? Porque a realidade do Vasco é essa. Deixa eu entrar dentro dessa coisa que você está falando de que é advogados. É porque tem muita gente aqui dizendo que essa foi uma ação do Horta. Como é que foi esse processo na real? Não, na verdade o que nós fizemos foi o seguinte: eu e o Campelo, não tem nada de Horta, eu e o Campelo, até porque o Horta, gente, vamos lembrar. Eu vou fazer então a pergunta que acabaram de fazer aqui. Na sua opinião, o Horta é oposição ou é situação? Eu não sei, realmente eu não sei responder essa pergunta. É uma pergunta difícil. Não sei nem se o Horta sabe responder. Na verdade, assim, eu tenho um carinho, eu tenho um apreço e um respeito muito grande pela figura do Horta. Fique claro que isso aqui. Você discute isso também. O Horta é um grande benemérito, é um grande vascaíno, tem que ser respeitado, assim como todos nós vascaínos temos que ser respeitados, nos respeitar, claro, mas é um grande benemérito e merece respeito. O problema do Horta é a relação que ele tem com o Eurico, né? Essa relação, o Eurico entra numa sala, 5 minutos de conversa, leva o Horta. Então, essa preocupação que nós temos. Na eleição de 2014, por exemplo, vou contar aqui um fato que eu contei até hoje no programa do Edilson, eu tinha até esquecido desse detalhe, foi ele que tirou, me lembrou disso durante o programa. Em 2014, o Horta tinha fechado com a gente. Eu falei: Horta, vem com a gente, porque senão você vai acabar elegendo o Eurico, pô. Não vamos deixar isso acontecer. Vem com a gente. Não, claro, não vamos deixar eleger o Eurico, eu vou com vocês. Já sou parte do grupo. Aí fechou com a gente. Aí o Eurico levou ele lá para uma reunião, 10 minutos depois ele voltou apoiando o Eurico. Então, essa preocupação que nós temos, da relação muito próxima que existe do Horta com o Eurico. Agora, é um grande vascaíno. Agora, essa relação e a maneira como o Eurico influencia ou passa uma lábia, né, e acaba levando, é que preocupa a gente. Então você pergunta assim: ele é oposição à situação? A gente realmente não sabe, e aí não fica claro. O que eu acho é que, sinceramente falando, eu acho que ele está magoado com o Eurico, alguma coisa aconteceu, né? Ele ficou magoado com o Eurico, e aí resolveu lançar uma candidatura para mostrar uma posição. Que ele falou: Eurico, se fizer comigo de novo, eu vou vir candidato, entendeu? Mais ou menos assim. Mas a nossa impressão é que não é para valer, né? Não é uma coisa para valer. Então, assim, diferente da posição, por exemplo, que o Campelo tem, né? O que eu tenho. Pode ver que são posições completamente diferentes. Aí vamos para matar essa curiosidade desse povo. Existe a possibilidade dessa união, dessa oposição? Claro que existe a possibilidade. Entre o Sempre Vasco e vencer o Sempre Vasco e a chapa do Campelo? Claro que existe a possibilidade, nós estamos conversando muito, a gente se fala muito, a conversa está aberta. O gesto do Nelson já dá a bandeira branca de que queremos fazer a união. Então o Nelson fez um gesto aí forte, ele fez um gesto, inclusive, com base na pesquisa, porque quando ele viu a pesquisa, ele falou: a gente hoje, com os indecisos, a gente ganha a eleição. Mas se tiver união, a vitória não tem nem discussão. Aumenta o percentual absurdamente. Não tem nem discussão. Então vamos por isso. E aí ele fez esse gesto que saiu no lance hoje. Não sei se o pessoal viu aí, mas entra aí no lance, eu tenho uma matéria que fala sobre isso hoje. E aí? Por que você quer ser presidente do Vasco? Porque essa é uma pergunta do Michael Biancardi, aproveitando, mandando um abraço aqui para Mônica Nascimento, o João Victor Macedo, o Jefferson Barroso,
o Riquelme Roman, o Beto Miranda, o Marco Antônio, o Paulo César Mota, o Thiago Leite. Me diz aí, por que eu vou fazer essa pergunta em duplicidade? As pessoas assim, olham aqui e se falam que assim, um mediador, gente, não é que eu apoie ou deixe de apoiar. A minha função aqui é dar espaço para ele falar os projetos dele. Porque se fosse para ser uma imprensa marrom, eu juro que eu não faria esse trabalho. As pessoas têm que entender que eu não estou fugindo das perguntas de passar para ele, mas eu não vim aqui para marretar ele, eu vim aqui para deixar ele expor o que você sempre pediu. Aí é dentro disso, por que você quer ser presidente? E fala um pouco do seu currículo e mostra para esse povo que capacidade é o que não falta. É verdade. Primeiro é o seguinte, né, Michael? Que honra maior poderia ter um vascaíno se não presidir o Vasco da Gama? Então a primeira coisa é a honra de ser presidente do Vasco. Acho que para qualquer vascaíno, eu fui criado em São Januário, aprendi a nadar na piscina de São Januário, né, com meu avô. Qual é uma honra maior para o vascaíno? Poderia ter uma honra a não ser presidente do Vasco. É uma coisa espetacular, maravilhosa. Nesse processo fiz grandes amigos. Por exemplo, Felipe e Pedrinho eram meus ídolos, viraram meus amigos. Não eram meus amigos antes. Hoje são amigos. Ontem a gente ficou ali tomando um negócio, batendo papo, conversando, jantando. A gente se fala todo dia, 3, 4 vezes por dia. Virei amigo dos meus ídolos. Olha que honra. Isso por si só já seria uma vitória para quem é um vascaíno, né? Virar amigo do seu ídolo. Então a primeira coisa é a honra de ser presidente do Vasco. A segunda coisa é a indignação enquanto vascaíno de ver a situação que o Vasco vive, saber da capacidade que eu tenho, saber da capacidade do grupo de amigos que eu tenho para fazer a mudança no Vasco e não fazer nada. Então, eu tenho uma carreira, graças a Deus, profissional de sucesso. Eu cresci muito rápido na minha carreira, aos 35 anos. Eu era vice-presidente de uma das maiores empresas do Brasil, gerenciava um orçamento de 789 milhões de reais, mais de 2.000 pessoas. Então, isso aconteceu graças à minha competência. Eu sou filho de pai e mãe pobre, tá? Não sou filho de... Muita gente... o playboyzinho. Um playboyzinho nada. Meu pai é militar praça, sargento do Exército. Minha mãe é professora do lar. Moramos no Meia, minha família de Caxambi ali, Del Castilho, tá? Então, nunca tive moleza na minha vida. Trabalho desde os 16 anos. Agora, tive competência e encontrei na vida pessoas que também reconheceram essa minha competência e me deram a oportunidade. O que eu estou fazendo agora é, com base na indignação que meus amigos executivos tivemos, e principalmente a convocação do Edmundo, foi o Edmundo que nos chamou, estava um dia tomando chopp, falando de Vasco, reclamando, marretando o time em campo. Ele falou, cara, vamos parar de reclamar e vamos fazer um grupo, discutir Vasco de forma organizada. E aí criamos o grupo Libemec. E esse grupo começou a estruturar um projeto para o Vasco. Então, o que me fez querer ser presidente do Vasco, além da honra, que por si só já seria um grande motivo, foi a indignação de ver o Vasco no buraco que estava, a incompetência reinando no clube, e saber que nós, que somos profissionais executivos de grandes empresas e temos capacidade de gerir grandes negócios, poderíamos doar uma parte da nossa vida, 2, 3, 4, 5, 6 anos da nossa vida, em prol do nosso clube, reestruturar o clube, colocar o clube de volta no tamanho e na posição que ele merece, e depois voltar para aqui bancada e ser feliz. Sabe por quê? Eu não sou carreirista político, não. Eu não quero viver de Vasco, não preciso. Graças a Deus, com toda a humildade, eu não preciso do Vasco para sobreviver e não preciso do Vasco para chegar onde cheguei. Então, acabou meu período no Vasco, eu vou dar o espaço para que outros venham e continuem a fazer o trabalho bem feito que fez, que nós vamos fazer. E aí, se fizer mal feito, nós vamos de novo brigar. Júlio, eu acho que eu acabei te interrompendo a respeito, quando você estava finalizando, a respeito da ação que você e o Campelo fizeram para essa investigação que acabou dando no Ministério Público, encontrando aí esses 1.200 sócios sem CPF, etc. Finaliza só essa explanação, porque a galera está mesmo vendo. Então, assim, eu peço desculpas em primeiro lugar como mediadora, que veio uma pergunta que encaixava na situação, e às vezes a gente tem tanto assunto que a gente está debatendo aqui, engole uma coisa na outra. Então a gente recapitula. A pergunta foi sobre a denúncia que saiu a respeito de terem sido achados
1.200 sócios que não tinham CPF, e ele começou a explanar que isso foi uma junção de advogados que começaram a investigar. Isso. Termina aí essa explanação e peço desculpa a todos. Eu só queria deixar claro uma coisa, eu não vejo nada de mal que hoje outros vascaínos queiram investigar esse problema e ir a fundo nesse problema. Quanto mais quiserem fazer isso, ótimo, nos ajudam, é excelente. O que me chama a atenção é o seguinte, por que não fizeram isso antes? Né? Porque estavam lá, desde o primeiro dia, ficaram lá 2 anos e meio na gestão e só sai na hora da eleição. Então essa postura não me agrada, só isso que eu queria colocar. Em relação à estratégia, nós reunimos lá atrás um grupo de oposição, decidimos compartilhar os custos, né, de um processo judicial, porque é caro. Então contratamos o escritório, gerou um orçamento pesado, né, a gente sabe que é caro, ação na justiça é caro, demorado e caro. Então nós sentamos com o grupo do Campeiro, montamos uma estratégia, os advogados sentaram, eu não sou advogado, não entendo nada disso, acompanho, mas não entendo. Então os advogados sentaram, definiram uma estratégia, e essa estratégia é a que está gerando os frutos de hoje. Essa estratégia está gerando os frutos de hoje. Então, quando eu falo do trabalho integrado da União, a União tem que acontecer não só pela política em si, a União tem que acontecer em prol daquilo que a gente acredita que é o melhor para o Vasco. E uma união e uma crença que nós já temos, isso é uma união que nós temos, eu e o equipe do Campelo, né? Que é claro que é o seguinte, queremos um processo eleitoral limpo. Queremos que uma participação de uma eleição limpa. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Agora, na bola. Não vem na canela. Não vem dar carrinho por trás. Vamos na bola. Na bola a gente aceita perder. Agora, carrinho por trás não vai perder. E vou dizer mais uma coisa. Se a eleição for fraudada esse ano, nós vamos suspender a eleição. Não haverá eleição. Vamos suspender a eleição. Nós não vamos permitir que aconteça o que aconteceu em 2014. Não vamos permitir. Não é por projeto político, não. É pro bem do Vasco. Pro bem do nosso clube. Nós nos omitimos, deixamos passar em 2014 e o Vasco afundou mais ainda pro buraco. Nós não vamos permitir isso em 2017. Então é isso aí. A gente está aqui, são 20 horas e 18 minutos. A gente está aqui com o candidato pela chapa Vencer Sempre Vasco, o Júlio Brandt. A galera participando aqui, o Vitor Chaves, Guilherme Chacur, o João Otávio de Paiva, o Beto Miranda, a Mônica Nascimento, o João Sena, o Paulo César Mota, a Gil Lima, alô Gilzinha, que sempre participa de todas as lives, Marco Antônio, Vitor Chaves, Vitor F2, o Jefferson Barroso, o Rafinha, o Thiago Leite, o Renildo, o Henrique Faria, a Glaciane Geander, o Eric Cordeiro, mandar um abraço, cara, pro João Arthur, tem que fazer um jabá pequenininho aqui, o João Arthur da Ícone Esportes, quer fazer um uniforme bacana para jogar uma pelada? Ícone Esportes, meu irmão, www.iconesporte.com.br, você simula lá, o Rodrigues Importes da Autopeças, toda essa galera aí que mantém isso aqui no ar, que alguém tem que manter essa bagaça aqui, rapaz. Isso aí. Isso aí, cara, é você ser um profissional liberal. E estava se falando, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, aí cabe, também está aqui na minha área. O André perguntou o seguinte, e a relação com a imprensa? Eu queria antes dizer o seguinte, a Ícone Esportes aí é importante porque a gente tem que valorizar quando uma empresa faz isso. Quando a empresa investe na comunicação, quando a empresa investe num canal democrático que permite esse tipo de discussão. Então eu queria dar um abraço ao pessoal da Ícone Esportes. João Arthur, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, investiu num canal carioca. Não é fácil ser empresário no Brasil e não é fácil investir em comunicação. Parabéns. Ele é parceiraço e é uma das coisas que você falou muito bem. Essa liberdade você só consegue ter. Ricardo, poxa, vocês fazem esse tipo de comunicação, a gente faz coletiva de imprensa, eu estou dentro do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Falo o que penso, não. Falo com respeito sempre à instituição. O que é verdade. Não me prendo muito, cara, a notícia marrom, não me prendo muito a trazer só notícia ruim para torcedor. Eu quero, na verdade, fazer uma live como essa. Tem aqui as pessoas que apoiam o Horta? Tem. Tá aqui a galera aqui. Tem o Jefferson que apoia o Eurico Miranda. Isso é liberdade, gente.
Isso cabe a você, o direito de você votar em quem você quiser. Da mesma forma, quando eu fiz com o Campelo, quando eu fiz com o Eurico, você se manifesta da forma que você quer. Claro. Eu não estou aqui para julgar a sua vontade. Eu não estou aqui para julgar a sua opinião. Pelo contrário, eu estou aqui para ler, ver o que cabe a ser perguntado, o que cabe ser discutido, porque essa é a oportunidade do Júlio Brandt expor as opiniões dele, a situação dele e os projetos dele. Não cabe a mim estar aqui fazendo imprensazinha marrom que não chega a lugar nenhum. Se eu fizer com o Eurico, eu vou tratar ele com a mesma educação que eu estou te tratando, como eu fiz com o Campelo, como se porventura surgir de vir a fazer com o Horta, vai ser do mesmo jeito. Então, e aí eu tenho que pacificar o clube, começar a ver o clube de uma forma diferente. Quer dizer, quem apoia o Júlio Brandt e quem apoia o Eurico não precisa ser inimigo. É uma visão diferente de ver a melhor coisa para o clube. Quer dizer, no fundo, todo mundo quer o melhor para o clube. Né? Quem apoia o Eurico imagina que ele possa ser o melhor, e quem apoia o Júlio Brandt imagina que eu possa ser o melhor. Quer dizer, mas ali todo mundo é vascaíno. Então, a Eduardo passou a eleição, não tem inimigo, não pode ter inimigo dentro do Vasco. O Vasco é a nossa casa, nós somos vascaínos. Pô. Então não tem que brigar com o vascaíno, tem que debater. Expor suas ideias, tentar convencer mesmo. Convence lá, debate, convence. O Júlio é melhor por causa disso. Convence, debate. Mas não é brigar, não é ver o outro vascaíno como inimigo. Somos todos vascaínos. Essa história de querer ver o outro como inimigo, rapaz, isso aí me fez não poder levar, por exemplo, minha filha ou quem quer que seja para São Januário. Porque foi essa coisa do inimigo, do vandalismo. Não pode. Que sobre essa... Tem duas perguntas aqui interessantes, uma do Ítalo Viana e a outra é do Gabriel Galdino. A do Ítalo Viana é: o marketing do Vasco está parado há anos. Qual o projeto para melhorar o desempenho? E a outra pergunta meio que se complementa. Júlio, é verdade que como presidente você tem condições de trazer ajuda financeira de fora do país, patrocinadores, investimentos? Como é que anda esse processo? Primeiro, a pergunta em relação à primeira pergunta foi sobre... A pergunta com relação ao marketing. Ao marketing, Veja bem, primeira coisa que nós temos que fazer é resgatar a marca Vasco. A marca Vasco precisa voltar a ser resgatada, respeitada, querida, amada, adorada. Eu estava no programa hoje, né, da Band, né? E aí aproveita que até uma recapitulada no final, porque tá chegando a galera, aquela passagenzinha sobre a Crefisa. Tá. Vem nas eu vou falar um pouco dá só aquela recapitulada no final. Eu estava hoje falando com o pessoal lá no programa, e a gente tinha vários comentaristas comigo no programa fazendo perguntas, e durante o intervalo a gente batia um papo ali, esperando voltar o programa. E aí um deles, que é botafoguense, me falou uma coisa que é o sentimento de muita gente. Pô, rapaz, você tem que voltar o Vasco voltar a ser amado. O Vasco precisa voltar a ser um clube querido. Ele é o senhor, falou, o Vasco sempre foi um clube querido pela imprensa, o Vasco sempre foi um clube querido pelas torcidas adversárias, o Vasco sempre foi um clube que, por Brasil afora, era um clube que tinha uma imagem muito positiva. Então, a primeira coisa a se fazer é reverter essa imagem negativa. A marca precisa estar forte. A marca Vasco ela está sem brilho. Precisa passar uma flanela na marca e fazer ela brilhar de novo. Quando ela brilha de novo, o mercado fala, nossa, que marca maravilhosa. Atrás de tanta sujeira, nem tinha visto essa marca. Ela é linda, vamos investir nela. E aí vem a história do patrocinador. E eu, particularmente, o patrocinador ele ajuda, ele é pontual. A nossa busca não é por um patrocinador pontual. A nossa busca é por um parceiro de longo prazo com o Vasco. A gente quer uma marca que case com o Vasco, que fique com a gente durante, se puder, mais de uma década investindo no Vasco, que tenha identificação com o clube, que tenha identificação de valores, uma marca que tenha... Hoje as marcas, elas se falam, né? Existem atributos de marca, que chamam, especialistas de marca sabem muito bem disso. Então são atributos de marca, tem atributos positivos e atributos negativos. Todas as marcas têm. A minha marca, eu sou um sujeito e eu tenho uma marca, você tem uma marca, cada um de nós somos uma marca. Nós temos atributos positivos e negativos. Marca é igual. Então, juntar atributos positivos e negativos de uma marca, aliás, juntar atributos positivos de uma marca com a outra e fazer com que a soma disso seja algo espetacular para as duas. Seja um casamento de sucesso. Ou seja, aquele parceiro que venha com a gente,
ele cresça muito nas suas vendas, ele cresça muito a sua exposição positiva, né? Porque existem cases de sucesso né, pelo futebol. Aliás, pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Esse conceito eu estou trazendo, na verdade, de marcas da Europa e dos Estados Unidos. Projetos que casam eles. Sem citar nome, um grande exemplo foi o crescimento da marca de plano de cooperativa de saúde quando entrou no Fluminense e o que ela virou anos depois, né? Exatamente. Quer dizer, você tem uma marca, uma junção num projeto estruturado, estruturável e sustentável a longo prazo, né? O único ressalvo que eu faço na visão Fluminense é que a marca, o dono tinha um domínio sobre o contratava, mandava, etc. Tem que ter uma separação clara. Cada um faz uma coisa, outro faz outra coisa. A marca pode chegar que nem um mandado no clube, contratado, porque o Fluminense, no caso do Fluminense, a marca contratava jogador até. Então isso não é, isso é uma prerrogativa do clube. Quem manda no clube é o clube, não é o patrocinador. Não é isso. É garantir que a gente consiga trazer ganhos de marca para as duas instituições, o Vasco e o nosso parceiro. E aí nos permitir fazer todos os investimentos que são feitos, necessários no Vasco, serão feitos no Vasco ao longo do prazo, ao longo do período de investimento de longo prazo. Então isso a gente tem conversado muito. Eu estive aí na Europa recentemente conversando com algumas grandes empresas e trocando ideia. E quando a gente mostra os números do Vasco, eu apresento lá o que é o Vasco, tamanho, dimensão, as pessoas não acreditam, acham que não é possível. Como é que pode um clube tão grande no Brasil, clube continental? Não existe isso na Europa, não existe clube continental. Os clubes são regionais. O Real Madrid é de Madrid, o Barcelona é de Barcelona, né? O Benfica é da região do Porto, o Porto o Benfica é da região de Lisboa, o Porto da região do Porto, e assim vai. O Braga é de Braga. Então cada clube ela tem um perfil regional. Nos Estados Unidos, apesar de ser outros esportes, é a mesma coisa. Você pega os times de beisebol, de basquete, todos são times da cidade, são times regionais. O Vasco não. O Vasco é um time continental. Acabamos de falar aqui. Nossa torcida está lá no Acre, Rondônia, do Brasil, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim. E quando a marca, o patrocinador esse, fala, é uma oportunidade fantástica. Agora, o clube tem que estar preparado. Tem que ter uma estrutura dentro do clube, profissional, que possa recepcionar o parceiro e interagir de forma profissional e competente com o parceiro para criar os projetos. E aí vem a história do marketing. Para fazer o marketing funcione, a primeira coisa que tem que ter é um diretor de marketing competente. Alguém que se conheça de marketing efetivamente, que monte uma estrutura profissional de marketing e que possa ter autonomia, coisa que não existe no Vasco hoje. O presidente decide dar bola ao ladrilho que vai no banheiro, né? Autonomia para trabalhar dentro da sua área de conhecimento. Quem é de marketing, trabalha no marketing. E só para finalizar, recapitulando a história da Crefisa. A Crefisa, nós estávamos lá no Palmeiras, fomos lá conhecer o estádio, aliás, um estádio belíssimo, diga-se de passagem. O Palmeiras, muita gente fala que é o sonho alto, né? O Palmeiras, vou contar essa história rapidamente. Sim. Eu até queria me colocar à disposição para voltar aqui, que eu estou vendo aqui que tem muita pergunta rolando. Se eu for convidado, eu venho de novo, não tem problema nenhum. Tá? A gente vai fazer a segunda rodada com todos os candidatos. À disposição. Mas contando essa história rápido, o ex-diretor de marketing do Palmeiras, conversando lá no camarote, ele me contou, falou, Júlio, você chegava aqui no Palmeiras em 2012, você não acreditava, não tinha computador. Eu trouxe meu computador de casa. A linha de telefone que tocava na mesa era como é que chama? Um gato da loja de tinta aqui do lado. Tocava aqui, a loja de tinta do Palmeiras. Então, assim, era essa situação que o Palmeiras vivia. Você chega lá hoje e vê o estádio, você não acredita que a situação do Palmeiras era aquela. É impossível de acreditar. Então, é possível fazer. Eu estava lá no Palmeiras, convidado a convite, fui conhecer o estádio, fui conhecer o camarote dos imortais, tá? Outra coisa importante, a importância dada ao ídolo, que é fundamental. O ídolo é parte da história do clube. O brasileiro não valoriza, né? Poucos são os clubes ou as empresas. Mas o Vasco, então, que valorizam quem. Né? Então tem que valorizar o ídolo. Então eu estava lá no camarote, fomos convidados a ter uma conversa no camarote da Crefisa, com a dona da Crefisa e o marido dela, que também é acionista do grupo. Né? E tivemos uma conversa maravilhosa, batemos um papo muito bom, combinamos ali uma segunda e uma terceira conversa, mas em nenhum momento nosso grupo, eu, Edmundo, qualquer outro do nosso grupo,
anunciou o patrocínio. Houve uma conversa e jamais até, mesmo que tivéssemos assinado, jamais anunciaríamos um patrocínio, porque só poderíamos anunciar depois de entrar no clube. Então seria uma irresponsabilidade nossa e isso nós não faremos. Você arrumar um patrocínio para deixar para uma outra administração? Não, poderíamos até deixar se a administração deixasse. Eu me coloquei à disposição, nós somos vascaínos, estamos abertos a ajudar, não tem problema nenhum. Eu, no início da atual gestão, eu publicamente e privadamente me coloquei à disposição para ajudar a atual administração, a atual diretoria, e a resposta pública do presidente foi de que não precisava da ajuda de ninguém, muito menos da oposição. Então, não é que ele não quer ajuda, não quis ajuda nossa. Se quisesse, nós ajudaríamos com certeza. Assim como coloquei à disposição do clube o projeto nosso de CT, o projeto de São Januário e todas as ajudas nossas para a área de comercial e marketing. Beleza, então eu acho que deu aqui 1h30 de live quase. A gente já falou pra caramba, já respondeu gente pra caramba. Jefferson, Ledson, Gabriel Galdino, a galera que está participando aqui, cara, todo debate ele deve ser respeitado. Eu acho que quando eu me meti com isso aqui, eu já sabia o que eu ia ter que encarar. É verdade. Porque o que acontece? Se você não faz uma pergunta que a pessoa quer, a pessoa acha que isso é pessoal. E não é pessoal, gente. Olha, preste atenção. A gente, quando faz uma primeira sabatina, teoricamente falando, com o entrevistado, a gente está aqui para deixar ele em primeiro lugar e tentando expor a sua filosofia, as suas ideias, os seus projetos. A gente pega uma pergunta ou outra, pincela aqui, outra ali, às vezes tu acaba errando, interrompe o entrevistado, faz uma coisa ali, porque quem dá a cara para bater em live, Júlio, não é qualquer um. Porque aqui você está sujeito a tudo, a ser xingado, a ser exposto. A minha cara que está aqui, quando eu venho fazer um tipo de coisa como essa, ainda mais num processo eleitoral como o Vasco da Gama, eu muitas vezes estou expondo a minha família. É verdade. Se a pessoa não entender que aqui existe um profissional de jornalismo que está fazendo o quê? Abrindo as portas para que você tome a sua decisão, para que eu tome a minha decisão, para que você chegue num processo final e você fale que assim, pô, não, o que eu quero é A, o que eu quero é o verde, o que eu quero é o amarelo, o que eu quero é o branco, o que eu quero é B ou C ou D. Essa oportunidade começa em mim a dar para vocês, mas também essa oportunidade é para ele, eu tenho que ter esse respeito. Eu tenho que entender que nem tudo se deve ser perguntado, mas nem tudo que for de verdadeira relevância tem que ser omitido. Júlio, sua consideração final aí, o seu apelo, o seu abraço, fique à vontade aí que a tela da Rede Show de Bola é toda sua. Beleza. Primeiro eu queria mais uma vez assumir aqui o compromisso de que quando for convidado, a qualquer momento, eu estaria aqui para conversar e debater com vocês aí todos os assuntos, qualquer assunto que queiram debater. Segunda coisa, eu queria queria fazer aqui um pedido para o atual presidente, para o Eurico Miranda. Vamos debater, Eurico, quero debater com você. Vamos conversar sobre o projeto. Vamos sentar e debater projeto para o Vasco. É um desafio que eu faço a você. Eu sou mediador. Vamos parar, pode ser até aqui na nossa live. Vamos parar de bravata e vamos debater projeto. Eu quero discutir com você projeto para o Vasco. Fica aqui o meu desafio. E a terceira colocação que eu quero fazer vai para você, vascaíno, que está aí do outro lado. Você sócio, você torcedor, você sócio, vamos votar. Dia 7 de novembro tem que votar. O desafio está lançado. Vamos fazer a maior eleição da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o desafio e eu conto com você para isso. E você, torcedor, que não vota, não tem problema. Você é muito importante nesse processo. Muito importante. Você influencia, você grita nas arquibancadas, você enche o saco do seu amigo que é sócio para ir votar. Se quiser ir lá no dia da eleição, leva a amarelinha, veste a camisa amarela, balança a bandeira, panfleta pra gente, enfim, ajuda a gente na campanha, faça o possível, mobilize o seu amigo sócio. Você é vascaíno, não importa se sócio ou torcedor, o destino do Vasco está nas nossas mãos, na minha como candidato e na sua que vai me apoiar o candidato que decide fazer isso. Então, eu sozinho não faço nada, eu não sou salvador da pátria, não faço milagre. Eu preciso de você para fazer isso. Então, conto com você nessa ajuda, conto com você nessa mobilização e conto com você para dar essa virada. Vencer sempre Vasco.
É isso aí. A gente vai fazer o seguinte, Júlio. Dá o autógrafo aí na camisa. Eu vou dar uma olhada aqui em quem mais compartilhou. E eu vou enviar a camisa aí que o Júlio está assinando aqui, ó. Para você que acompanha, que é a favor, que apoia o Júlio Brandt. Você vai aí compartilhando a live e vai botando aqui a partir de agora a hashtag Eu Quero a Camisa do Júlio. Então a camisa está sendo autografada aqui para a gente mandar para vocês. Então você que acredita no projeto do Júlio Brandt, você que está apoiando, você começa a colocar aí hashtag Eu Quero a Camisa. E aí a gente vai ver quem são as pessoas que mais compartilharam, que colocaram a hashtag e a gente vai enviar aí para vocês, beleza? Então é isso aí, você acabou de acompanhar aqui mais uma live nesse processo democrático da eleição do Vasco da Gama, aqui na Rede Show de Bola. Eu sou Ricardinho Pires, a gente aqui da Rede Show de Bola acredita nessa democracia. Aqui não vou comprar A, B, C ou D. Como eu falei, eu prefiro jogar com a verdade do que ficar jogando conversa fiada. Essas foram as palavras e os projetos e as propostas que o Júlio Brandt apresentou para você, torcedor vascaíno, para apoiá-lo ou não. Cabe a você tomar essa decisão. Cabe a mim. Eu vou continuar fazendo esse processo eleitoral do Vasco da Gama com a minha imparcialidade. Mas você ajudou ele. Óbvio, ele tem que apresentar os projetos dele, assim como eu fiz com o Campelo e assim que eu vou fazer com qualquer outro. Aprendam uma coisa. O meu compromisso, em primeiro lugar, é com a minha verdade. A sua, a de A, B, C. Isso aí, velho. Você tem duas opções. Você continua me seguindo ou deixa de me seguir. O resto, cara, isso aqui faz parte da liberdade de expressão que a gente, com muito sacrifício, a gente conquistou. Hoje, por mês, são 11 milhões de pessoas que, graças a Deus, passam pela Rede Show de Bola. E vão continuar passando, porque eu não vou agradar todo mundo. Eu vou agradar meia dúzia. Eu vou agradar já valeu a pena. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por vocês estarem aqui participando. Seja bem-vindo à democracia, porque é isso que faz parte de um país que verdadeiramente se diz democrata. Porque senão, né, meu irmão, é imperialismo, é comunismo. E aqui não, você quer levar a camisa? Manda aqui, hashtag Eu Quero a Camisa. Aí eu vou dar uma analisada e em cima de uma postagem que a gente vai fazer aqui, eu vou tirar uma foto aqui com o Júlio e em cima dessa foto eu vou botar lá a foto e o nome do vencedor, aí você manda inbox o seu endereço, beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu acho, Júlio, não tem como te agradecer. É um prazer de verdade conhecê-lo, porque eu acho que, independente de apoiá-lo ou de qualquer coisa, o mais interessante que eu percebi foi poder ter a oportunidade de conhecer o Júlio Brandt, de poder ter batido um papo. Se aqui ele está sendo político, eu não consegui ver muito isso. Eu consegui ver uma pessoa que está aqui, tentando se apresentar para o verdadeiro vascaíno. Então, boa sorte nesse processo eleitoral. Eu acho que, independente quem quer que ganhe, eu acho que o vascaíno precisa se unir. Então, fica aí essa reflexão para a oposição ou para a situação. O Vasco é maior do que qualquer um desses candidatos. O Vasco ele tem que ser a prioridade. E isso eu falo como vascaíno. Eu quero um Vasco melhor. Eu quero ter o orgulho de falar para as minhas crianças, ou para os meus filhos, ou para quem quer que seja, olha, eu tenho um orgulho de beijar essa camisa, de vestir esse manto, em qualquer situação, mas que ela seja transparente, que ela seja um Vasco de verdade. Houve uma melhora, houve uma recuperação dos ginásios, mas isso, gente, é o básico. A gente quer mais. A gente quer a modernização do Vasco da Gama. Eu não te fiz uma pergunta com relação ao futebol americano do Vasco da Gama. Vai ter uma outra live. E se ele não me responder aqui na minha, acompanha a live dele, eu te deixo essa pergunta. Tá bom. Se você puder falar numa próxima live sua sobre o futuro do futebol americano. Mas eu volto aqui, galera, eu volto. Beleza? Eu volto. Então, muito obrigado, uma boa noite. Julio, valeu, obrigado. Força aí, porque eu sei abraço. que é brabo, é desgastante, campanha política. E você, da Rede Show de Bola, amanhã tem live do Vasco, de todos os clubes, como vocês estão sempre acostumados. Amanhã, aliás, convocação. Você não fez a convocação. Tu vai assistir o jogo amanhã onde do Vasco? Amanhã. Amanhã eu vou assistir o jogo com a galera lá no Bar da Portuguesa. Lá em Ramos.
Bar da Portuguesa em Ramos. Eu, como vocês sabem, a gente vai estar aqui na Rede Show de Bola, dando aquele apoio, acompanhando, logo em seguida trazendo a coletiva de imprensa. Mas Ricardinho, lá em Goiânia, rapaz, já te falei que eu sou tipo, multipresencial. Então a gente vai dar um jeito de trazer a coletiva de imprensa lá do técnico Zé Ricardo. E com todo respeito aos goianos e à torcida do Dragão, eu sou sempre mais vascão, meu irmão. Eu amanhã, 2-0 tá de bom tamanho. Então, Rios, volta mais tranquilo e vê se mete 2 na sacola e ajuda o meu Cartola, meu parceiro. Beleza? Então, um forte abraço aí, saudações vascaínas. Essa foi mais uma transmissão aqui da Rede Show de Bola com patrocínio, Pô, eu amo essa camisa. Eu vou para casamento com essa camisa. Da Ícone Esportes. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.